Oi gente, tudo bom aí com vocês? Eu espero de coração que vocês estejam muito bem. Vamos conversar? Vamos bater papinho? Então tá, eu falo daqui e depois vocês falam daí nos comentários, beleza? Bom, vamos falar hoje um pouquinho sobre ser positivo ou ser negativo, ser otimista ou pessimista. Eu percebo, assim, que às vezes, quando a gente tem uma responsabilidade muito grande perante algumas situações da vida, responsabilidade com relação aos filhos, com relação ao trabalho, com relação a uma determinada situação, a gente começa a ter uma postura de prever situações e já se preparar para que as situações difíceis não aconteçam. Ok, tudo bem, né? A gente tem um pouquinho de cuidado, zelo. Mas quando esse cuidado e esse zelo começa a ser excessivo, começa a extrapolar, quando a gente começa a pensar muito nas possibilidades negativas, mesmo que seja para evitar um problema, a gente começa a se tornar pessimista. A gente só está pensando na possibilidade negativa. E a gente começa a vibrar no negativismo, no pessimismo e no medo. No medo de que alguma coisa não dê certo. E vai crescendo esse pessimismo. Quando a gente menos espera, a gente nem percebe, a gente se tornou uma pessoa pessimista e medrosa. E aí vejam bem, como eu vejo, né? Como eu vejo as coisas, pode não ser a visão de vocês. Mas tudo na vida tem mais de um lado. A gente pode falar assim, hoje tem muita doença assolando o planeta. Pode. E é mentira? Não, é verdade. Mas a gente também pode pensar assim, poxa, mas a medicina evoluiu muito. A gente tem muita doença, mas também tem muito mais cura. Hoje, pessoas que há 30, 40 anos atrás não tinham chance de sobreviver, hoje vivem, continuam vivendo tranquilamente, usando algumas medicações, fazendo alguns tratamentos, mas seguem uma vida dentro de uma normalidade. Percebem que é uma diferença de visão, como se a gente trocasse de óculos. A situação é a mesma, é a realidade está ali. Mas a forma como eu vejo faz toda a diferença, e faz a diferença dentro de mim. Porque se eu consigo ver, colocar o óculos positivo e olhar por esse lado mais positivo, isso me dá mais paz, faz de mim uma pessoa mais otimista, mais alegre, mais cheia de esperança, com mais fé. Só porque eu troquei de lente. Porque a situação é a mesma. Tem doença? Tem doença. Muita gente morrendo e sofrendo? Muita gente morrendo e sofrendo. Mas tem muito mais chance de cura. Muito mais oportunidade. Muito mais, por exemplo, há 30, 40, 50 anos atrás, um paciente que tinha uma notícia, né, de uma doença em estágio terminal, pouco se fazia por ele. Hoje, além de muitas oportunidades de tratamento, também existem os cuidados paliativos. Então essa pessoa pode ter qualidade de vida enquanto ela estiver viva. Antigamente, na hora do diagnóstico, a pessoa já morria. Já morria porque ela ficava em tanto desespero, porque não tinha esperança. Hoje não. Hoje existem os cuidados paliativos. A pessoa pode ter qualidade de vida enquanto há vida. Se você coloca essa lente, a vida fica mais legal, né? Fica mais bonita. Eu posso falar assim, tem muita guerra. A guerra terrível que está acontecendo, é muita guerra, é muita matança. É verdade? É verdade. Mas eu também posso olhar o outro lado, que também é verdade. Eu posso dizer, caramba,
Quanta gente fazendo trabalho voluntário, quanta gente fazendo um trabalho apenas para ajudar o outro, sem pensar em remuneração, sem pensar em dinheiro. Quantas ONGs, quantas pessoas mesmo vão para campos de trabalho para ajudar, ou ajudar a cuidar, ajudar a cuidar de crianças, cuidar de idosos, ou a plantar voluntariamente, ou a distribuir alimento. Quantas pessoas saem de madrugada para levar comida, para pentear, para cortar cabelo, fazer barba de moradores de rua, levar cobertor? Tem tantas equipes, eu conheço aqui na minha cidade algumas, então todas as cidades devem ter, eu acredito, o movimento da sopa, do sopão, que sai também nas noites, levando sopa, às vezes café com leite, às vezes suco, pão, para as pessoas que estão em situação de rua. Ou pessoas que já sabem dessa doação, então vão para a rua, né, saem dos seus lares, porque estão passando dificuldade, e vão lá para ter uma refeição. Se eu penso por esse lado, eu sei da realidade, eu sei que tem guerra, mas eu também sei que tem muita gente boa fazendo coisas para a mudança do mundo. Se eu consigo ver esse lado legal, isso me apazigua, isso me faz bem, me dá esperança e me dá motivação de também poder ajudar, de também poder fazer parte desse movimento, do movimento para ajudar, do movimento pela paz. Muita gente, às vezes, nem tem condição de sair de casa, mas se reúne em movimentos. Por exemplo, tem um movimento às 22 horas, que é o movimento de oração pela paz. Então, nesse horário, às 22 horas, independente da religião, muitas pessoas, cada um na sua casa, sozinho ou com alguma outra pessoa da família, não importa, naquele momento faz a sua oração e essas energias se unem para abençoar, para ser distribuída para todo o planeta pela paz mundial. Então, eu acredito muito que não dá para fugir da realidade, não dá para dizer, tudo é maravilhoso, tudo é lindo. Não, tem coisas muito ruins, tem coisas muito difíceis e a gente não pode negar, não pode deixar de olhar. E a gente, na medida do possível, tem que ajudar quando puder. Mas se a gente ficar só olhando o triste, o difícil, a gente adoece e não precisa, porque também tem o bonito, o bom, o outro lado. A gente vive num planeta de dualidade. São sempre duas forças, positiva e negativa, sempre. A gente vive buscando o equilíbrio entre positivo e negativo. Escolher a lente positiva para olhar o mundo nos traz saúde, nos traz paz. Isso não é viver alienado, porque a gente tem que ter consciência do que está acontecendo, do que acontece na nossa casa, do que acontece na nossa cidade, no nosso estado, no nosso país e no nosso planeta. A gente tem que saber o que está acontecendo, a gente tem que saber quais são os pensamentos e o que a gente precisa mudar na gente para não ser conivente com o mal, para que a gente possa fortalecer o bem. E para fortalecer o bem, a gente tem que saber qual é o mal que está assolando o país, para que a gente vibre exatamente o contrário. Mas isso não significa que a gente tem que ser negativo, ranzinza, pessimista. Não, porque a gente pode também trocar a lente e enxergar o bonito, o positivo, a força de amor e de luz que também assola o planeta, que também invade lares, corações, pessoas, cidades, países. Muita gente se unindo no trabalho de amor, no trabalho voluntário, independente de religião. Não importa. Tem gente de N religiões fazendo o mesmo trabalho de amor.
E tem gente que não tem religião nenhuma fazendo o mesmo trabalho de amor. Era isso que eu queria falar com vocês hoje. A gente pode escolher, como se fosse uma chave que você gira para um lado e gira para o outro. Às vezes ela gira sozinha, lá para o pessimismo, e a gente escuta uma notícia, e a gente tem uma dose forte de realidade, né, do que está acontecendo de ruim, e quando a gente vê, a gente está pessimista, fechado, sem esperança, mas cada um de nós pode virar essa chave e se lembrar de tudo o que já viu de bom, de todas as pessoas maravilhosas que já passaram na sua vida, que passam na sua vida, e da pessoa maravilhosa que você é. Você que tem um coração bondoso, que tem um coração generoso, você que quando vê alguém pedindo algum auxílio, sabe? Um pai pedindo um feijão, um óleo, você que se tem possibilidade, você ajuda, você divide, você dá uma oportunidade. Lembre de quem você é. Existem muitos assim. Tem muita gente boa no mundo. Viu? E é isso, gente. Otimismo. Porque o mundo não precisa de gente negativa. A gente precisa de gente positiva, com esperança e que acredite que a gente pode somar no bem. Que o bem cresce. E o bem, de tão grande, vai se espalhar pelo planeta inteiro. Grande beijo para vocês. Fiquem com Deus.